Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvio Sampaio, professor de matemática, e a aula de hoje é para alunos do sexto ano. É uma aula sobre divisores, né? E para a gente falar sobre divisores, a gente tem que entender o que são divisores, tá certo? Então, quando é que um número ele vai ser divisor do outro? Você precisa de dois números aí, tá certo? A gente está falando de números naturais, então você vai ter dois números naturais. Como é que você sabe que um número vai ser divisor do outro? Quando você faz a divisão de um número por outro e essa divisão de um número por outro, o resto dela dá zero. Quando isso acontece, a gente diz que esse número aqui, certo? Esse número que divide, ele é divisor desse daqui, tá certo? Vou fazer com um exemplo que vai ficar mais claro para que vocês entendam, ok? Então aqui a gente tem exemplos, né? A gente vai fazer ali agora para saber se um número é divisor do outro. Então aqui na letra A está perguntando se o 4 é divisor de 12. Como é que eu sei se o 4 é divisor do 12? Eu pego o 12 e vou dividir por 4, certo? Fazer a divisão normal, como a gente já aprendeu. Divisão, quantas vezes o 4 cabe dentro do 12? 12 dividido para 4 é a mesma coisa que perguntar quantas vezes o 4 cabe dentro do 12. Cabe 3 vezes. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. Aqui é o resto da divisão, ó. O resto da divisão. Se o resto da divisão for 0, significa que o 4, ele é o quê? Ele é divisor do 12, tá certo? Então, neste caso, ó, o resto da divisão foi 0, então 4 é divisor de 12, tá certo? É uma das maneiras que a gente sabe que um número é divisor do outro. Quando você faz a divisão, dá resto 0. Então, aqui, sim, ok? 4 é divisor de 12, ok? Assim que a gente faz, ok? Letra B, quero saber se o 5 é divisor de 60. Mesma coisa, a gente pega o 60, e divide por 5, né? Começa aqui, ó, do 6. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 6? Uma vez. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, 1 abaixo 0. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 10? 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. De novo, ó, o resto da divisão aqui, ó. O resto da divisão é o quê? 0. Se o resto da divisão é 0, significa que o 5 é o quê? É divisor de 60. Certo? Deu o resto da divisão igual a 0, a gente sabe que o número que está aqui dentro, ó, é divisor desse daqui. Tá certo? Então aqui sim, 5 é divisor de 60. Tá bom? E o último ali. O último pra gente saber aqui, 3 é divisor de 55? Isso aí, vamos lá. Pra gente saber, pega o 55 aqui, vai dividir por 3, certo? Quantas vezes o 3 cabe dentro desse primeiro 5? Uma vez. 1 vezes 3, 3. Sobra 2, abaixo 5, 25. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 25? 8. 3 vezes 8, 24. Sobra 1. O resto da divisão, ó, é 1, certo? Se deu 1, certo? Significa que não é divisor. Só vai ser divisor quando o resto for 0. Deu um número diferente de 0, qualquer outro número que não seja o 0, não é divisor. Então, nesse caso aqui, ó, não é divisor. Tá certo? Para ser divisor, tem que ser igual a 0, o resto da divisão. Tá bom? Então, é isso que a gente precisa saber quando um número, né, é divisor do outro. Pergunta,
4 é divisor dos 60? Você vai e faz a divisão, certo? O 7 é divisor do 60? Você vai e faz a divisão, tá bom? É assim que a gente faz. Bom, pessoal, agora vamos para nossas 3 observações. A primeira observação é a seguinte, que diz que se o número for ímpar, não haverá divisores pares, não haverá divisores pares para esse número, tá certo? Então, por exemplo, o número 15 aqui, o 15 é um número ímpar, certo? Então, se a pergunta fosse 2 é divisor de 15, 2 não é par? É. Então, você já sabe que não vai ser. Se perguntasse assim, 6 é divisor de 15, você de cara já sabe que não é. Por quê? Porque não existe divisores pares de um número ímpar. 15 é um número ímpar, então ele não possui divisores pares. Essa é a primeira observação, certo? Segunda observação é que 0 não é divisor de ninguém, certo? Você não pode dividir por 0. Você não pode chegar aqui e fazer assim, 15 dividido para 0. Não existe divisão por 0. Então, 0 não é divisor de ninguém, tá certo? Essa é a segunda observação. E a terceira observação é que todo número possui pelo menos 2 divisores, tá certo? Qualquer número que você pegar, ele vai ter no mínimo 2 divisores. Quem são eles? O número 1, certo? E o próprio número, tá certo? Então aqui o 15. Eu não sei quais os divisores de 15, mas de cara, sem fazer conta, eu sei que o número 1 e o número 15 são divisores de 15, tá certo? Então, o número 1 e o próprio número 15 são divisores de 15. Se eu dividir o 15 para 1, eu vou conseguir, vai dar resto 0. Se eu dividir o 15 por 15, eu vou conseguir, vai dar resto 0. Professor, qualquer número que você botar aqui, isso vai valer? Vai. Se for um número positivo, se for um número par, vai dar certo. Se for um número ímpar, vai dar certo. Qualquer número que eu botar aí, número natural, ele vai ter 2 divisores, 1 e ele próprio. O único número que eu não posso colocar aqui é o 0, tá certo? Porque o 0 não possui divisor. Então, eu não posso botar o 0 porque não dá para dividir 0 por ele mesmo. Mas qualquer número natural, 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, 593, qualquer um que você botar, ele vai ter pelo menos, no mínimo, 2 divisores. No mínimo, isso é no mínimo, que é o 1 e ele próprio, tá certo? Então, essa foi a aula de hoje sobre divisores, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.